Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação física e vamos continuar o nosso conteúdo passado, que é deficiência visual, tudo bem? Aqui nós temos a anatomia do olho humano. Nós temos a córnea, temos a esclera, pupila e a íris. A córnea constitui o primeiro elemento óptico do olho e, por causa da sua curvatura convexa, é responsável por direcionar o feixe de luz para a retina. Interessante que é importante realizar um transplante de córnea cuja probabilidade de rejeição é insignificante, em virtude do fato desta estrutura não ser irrigada. A esclera é uma estrutura densa e fibrosa, composta por um espesso globo de colágeno que confere o formato arredondado ao olho e onde se inserem os músculos extrínsecos do olho responsáveis por sua movimentação. A íris é uma membrana circular com orifício central denominado pupila. A contração e o relaxamento dessa membrana funciona como um diafragma, atuando como mecanismo de controle da quantidade de luz que penetra no globo ocular. É importante destacar que a coloração da íris é determinada pela quantidade de células pigmentadas. Então, aqui foi uma anatomia bem simples, digamos assim, básica do olho humano. Aqui nós temos a avaliação da deficiência visual baseados na classificação da Organização Mundial da Saúde. De acordo com a OMS, foi elaborado um documento com o estudo do funcionamento visual, que é abordado através de 4 aspectos, 2 relativos ao órgão visual e 2 relativos ao indivíduo. Os aspectos relativos ao órgão visual referem-se a alterações anatômicas e estruturais que levam a mudanças funcionais, desencadeando alterações nas funções visuais. Já os aspectos relativos ao indivíduo referem-se a modificações na capacidade de aproveitamento da visão, ou seja, na habilidade visual do indivíduo. Estes últimos aspectos podem gerar consequências, em maior ou menor grau, de desvantagem social e econômica conforme as alterações na visão funcional. Por exemplo, o indivíduo leva desvantagem na medida em que a deficiência visual o impede de viver como deseja. Como assim, professora? Vou dar um exemplo. Para pessoas com deficiência visual que desejam participar de jogos como voleibol ou tênis de campo, a perda visual pode constituir desvantagem maior do que para aquele que pretende nadar ou jogar futebol. Por que isso? As 2 primeiras modalidades citadas ainda não se encontram adaptadas às necessidades de pessoas nessas condições, ao passo que as 2 últimas, a natação e o futebol, são perfeitamente acessíveis mediante pequenas adaptações. Então, aqui nós temos a mudança estrutural, anatômica e a mudança funcional no nível do órgão, que são aspectos relativos ao órgão visual. E temos alterações das habilidades do indivíduo e as consequências econômicas e sociais, que são habilidades, que são aspectos relativos ao indivíduo. Então, uma doença ou uma deficiência está relacionado ao órgão visual e a incapacidade e a desvantagem está associado é relativo ao indivíduo. Tudo bem? Aqui nós temos ainda algumas funções visuais. A primeira delas que nós destacaremos é a acuidade visual, que é a capacidade de distinguir detalhes. Esta é tomada a partir da relação entre o tamanho do objeto e a distância onde este objeto está situado. O campo visual é avaliado a partir da fixação do olhar
quando é determinada a área circundante visível ao mesmo tempo. O campo visual monocular se estende a aproximadamente 100 graus lateralmente, 60 graus medialmente, 60 graus superiormente e 75 graus inferiormente. A binocularidade é a capacidade de fusão da imagem, provenientes de ambos os olhos em convergência ideal, o que proporciona noção de profundidade. Vou citar aqui um exemplo, um exercício, vou propor um exercício para vocês fazerem aí em casa. Por exemplo, vamos lá. Vocês vão ocluir o olho esquerdo, vão tapar o olho esquerdo com a mão esquerda e apontar o dedo indicador da mão direita a um ponto fixo de aproximadamente 5 metros de distância. Sem deslocar o dedo indicador, você vai abrir o olho esquerdo e tapar e ocluir o olho direito, observando a alteração desencadeada. Então, dá uma pausa no vídeo e faz este exercício. Você vai conseguir entender e perceber do que estamos falando a respeito da binocularidade. E sensibilidade à luz é a capacidade de adaptação frente aos diferentes níveis de luminosidade do ambiente. Vamos agora aos tipos de classificação da deficiência visual. Os vários tipos de classificação, eles baseiam-se nos seguintes parâmetros: legais, para efeito de elegibilidade em programas de assistência e obtenção de recursos junto à Previdência Social. Temos os clínicos, que é responsáveis para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento médico especializado. Temos ainda o educacional, que é relacionado aos recursos necessários para o processo ensino-aprendizagem. E esportivos, como critério de divisão em diferentes categorias para competições e eventos desportivos. Então, estas são as classificações da deficiência visual. Baixa visão, como a gente viu semana passada, mas eu vou estar retomando agora, é aquela que possui dificuldade em desempenhar tarefas visuais, mesmo com as prescrições de lentes corretivas, mas que pode aprimorar sua capacidade de realizar tais tarefas. Aqui nós temos uma imagem do que seria uma pessoa com baixa visão. Temos a classificação de pessoa cega, que é aquela cuja percepção de luz, embora possa auxiliá-las em seus movimentos e orientação, é insuficiente para a aquisição de conhecimentos por meios visuais, necessitando utilizar o sistema Braille em seu processo de ensino-aprendizagem. Trouxe essa informação para vocês, que existem 3 cores diferentes de bengalas que sinalizam o tipo de deficiência visual. Cego, a bengala é branca. Baixa visão, usa a bengala verde. E o surdo cego, usa a bengala vermelha e branca. Aqui nós temos o sistema Braille. Eu ainda não tenho muito aprofundamento, mas eu confesso que sinto muita vontade de fazer um curso para que eu possa aprender. A identificação dos sinais característicos da deficiência visual vai variar de acordo com o perfil. Na criança, há desvio de um dos olhos, não segmento visual de objetos, não reconhecimento visual de familiares, baixa aproveitamento escolar e temos atraso no desenvolvimento. No adulto, visão borrada súbita ou gradativamente. Nas duas situações, mancha branca nos olhos, dor, flashes, diminuição do campo de visão
podendo levar um indivíduo a esbarrar ou tropeçar em objetos estáticos. Irritações crônicas nos olhos, indicadas por olhos lacrimejantes, pálpebras avermelhadas, inchadas ou remelosas, náusea, dupla visão ou névoa durante ou após a leitura. Então, estes são alguns sinais característicos da deficiência visual. Causas. As diferentes causas da deficiência visual podem ser congênitas ou adquiridas, de acordo com a etiologia, e classificadas em leve, moderada, severa ou profunda. As causas congênitas: amaurose congênita de Leber, malformações oculares, glaucoma congênito, catarata congênita. E causas adquiridas: traumas oculares, catarata, degeneração senil de mácula, glaucoma, alterações retinianas relacionadas à hipertensão arterial ou diabetes. Então, aqui eu vou trazer para vocês algumas das doenças, das causas que são mais conhecidas. Temos albinismo. Pessoas com albinismo possuem deficiência na pigmentação da íris, o que lhes confere uma acentuada sensibilidade à luz. Astigmatismo, que são variações na curvatura dos meridianos da córnea, que podem levar a este erro de refração, que causa distorção e embaçamento da visão. Catarata, que é alteração na transparência da lente, que causa embaçamento da visão sem outros sintomas associados. A catarata possui diferentes etiologias, podendo ser congênita ou adquirida. Atualmente pode ser corrigida cirurgicamente mediante o implante de uma lente artificial na parte interna da estrutura capsular. Conjuntivite, que é a inflamação da conjuntiva. Deslocamento de retina, que consiste na separação entre as diferentes camadas que compõem esta túnica. Pode ser decorrente de inflamações, infecções e doenças sistêmicas. Diabetes, que é a doença metabólica que pode levar à deficiência visual. As complicações oculares podem aparecer aproximadamente 10 anos após o início da doença, apesar do controle glicêmico aparentemente adequado. O diabetes pode desencadear desde alterações repentinas nos erros de refração até retinopatia, catarata, neurite óptica e paralisia dos músculos extrínsecos do olho. Estrabismo, que é uma anomalia da visão binocular em que os olhos encontram-se desalinhados, impedindo a fusão da imagem. Glaucoma, que a pressão intraocular elevada é o principal fator de risco para a instalação do glaucoma, que pode ser congênito ou secundário. Miopia, que ocorre quando o eixo óptico é mais longo, provocando dificuldade para enxergar a distância. Retinopatia da prematuridade. Afeta bebês prematuros mantidos em incubadora com alta concentração de oxigênio, provocando transtornos vasculares na periferia da retina, fibrose vítrea e deslocamento de retina. Rubéola, que é uma doença sistêmica que não acarreta maiores complicações durante a infância. Entretanto, se a mãe sofreu contágio durante o primeiro trimestre de gravidez, tal infecção pode ser prejudicial ao desenvolvimento do feto. Além de deficiência visual, a doença pode acarretar outras consequências ao bebê, como perda auditiva, déficits mentais e neurológicos. Sífilis, que é uma doença infecciosa que pode ser congênita ou adquirida. Em cada caso, a evolução acontece de forma diferenciada e os sintomas podem variar de correorrenitite à paralisia do nervo oculomotor e dos músculos extraoculares. E traumatismos oculares são causas muito comuns de deficiência visual, desencadeados por agentes mecânicos, perfurações e lacerações, ou não mecânicos, queimaduras por agentes químicos, térmicos, elétricos, radioativos. A gravidade do trauma e as possíveis sequelas variam conforme a extensão da lesão. Então, essas são algumas das causas, mas existem muitas outras. E esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenham fixado
alguma coisa e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Até a próxima aula, pessoal!